Word painting, ou figuralismo musical, é uma técnica composicional que tem se desenvolvido desde a Idade Média e que é usada ainda hoje em muitas canções populares. Nessa técnica, a música fica subordinada ao significado presente na letra através de motivos, alegorias ou símbolos. Hoje a gente vai observar como essa técnica é aplicada à música brasileira. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo depois que eu assisti o vídeo do David Bennett sobre word painting. Ele mostra muitos exemplos de língua inglesa. Se você quiser, você pode conferir o vídeo dele. O link está aqui na descrição. Um ótimo exemplo de figuralismo musical é o uso da palavra pare, para fazer uma pausa na música. Agora pare, pegue no bumbum, que beleza. Agora desce, desce, pegue no compasso. Mais uma vez, vambora. Agora pare, pegue no bumbum, opa. Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida? Pisei no freio obedecendo ao coração e parei na contramão. Outro exemplo é diminuir o andamento ou velocidade da música enquanto usa a palavra devagar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Mas o figuralismo musical também pode se relacionar com a melodia das músicas. Nesse exemplo, a letra diz quais são as notas utilizadas na melodia. Antes de olhar o próximo exemplo, a gente precisa entender esse conceito. Em música, alto significa agudo e baixo significa grave. Isso fica claro quando você pensa nesses instrumentos. O saxofone alto, isso significa que ele é agudo, ou o clarinete baixo, que significa que ele tem notas graves. E tantos outros. Até o contrabaixo. Esse nome significa que ele está mais baixo que o baixo, ou seja, ele toca notas muito graves. Sendo assim, em música, quando se diz subir, quer dizer deixar mais agudo, e baixar ou descer significa deixar mais grave. Mas qual é o motivo de eu falar isso para vocês? E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Esse exemplo talvez seja o mais incrível desse vídeo. No Samba de uma Nota Só, gravado por João Gilberto, a letra descreve com detalhes o que está acontecendo na melodia. Na primeira parte ele canta uma melodia que é formada apenas por duas notas. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Aqui, quando ele diz que já utilizou toda a escala, ele realmente usa toda a escala para formar a melodia, mas depois ele volta para a nota lá do início. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada, não deu em nada, e voltei pra minha nota, como eu volto pra você. O próximo exemplo também é do Tom Jobim e do Newton Mendonça e também foi gravado pelo João Gilberto. Em desafinado, a melodia tem um intervalo que soa muito dissonante para passar a sensação de que o cantor desafina enquanto canta a palavra desafino. Se você disser que eu desafino, amor. Essa sensação de desafinação é possível porque o intervalo escolhido é chamado de trítono. O trítono é um intervalo formado por 6 semitons, ou seja, ele divide a escala musical ocidental exatamente no meio. É um dos intervalos mais dissonantes da nossa música, como você pode ouvir aqui. Mas nem sempre a técnica de figuralismo se relaciona com a melodia da música. Às vezes ela pode se relacionar com a harmonia também, ou melhor, os acordes dentro da música. Nessa música da Legião Urbana, tem uma cadência perfeita, que resolve no acorde principal do tom da música, justamente no momento em que se canta que estamos indo para casa.
Aqui a gente está analisando a versão da Cássia Eller porque está num tom sem tantos sustenidos. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Em Sampa, do Caetano Veloso, também existe uma relação entre o texto da letra e os acordes da música. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Mas por que será que o Caetano não entendeu nada? Talvez a explicação esteja na função ambígua que existe no acorde diminuto. O acorde diminuto tem função de dominante. Ele é um acorde cheio de tensões, e essas tensões precisam ser resolvidas. A ambiguidade do acorde diminuto está no fato de que ele pode ser resolvido em 8 acordes diferentes. Nesse caso, o acorde pode resolver em Dó maior, Dó menor, Lá maior, Lá menor, Mi bemol maior, Mi bemol menor, Fá sustenido maior ou Fá sustenido menor. Analisando a harmonia de Sampa, podemos ver que tudo leva a crer que o último acorde seria um Dó maior, porém o acorde diminuto resolve em Lá menor, uma das 8 possibilidades de resolução do Sol sustenido diminuto. Antes do último exemplo, eu queria saber de vocês. Tem alguma coisa que ficou faltando, algum exemplo que vocês lembraram? Escreve aqui nos comentários. Quem sabe a gente pode fazer mais um vídeo com mais exemplos. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e compartilha com um amigo. Você também pode se inscrever aqui no canal. O último exemplo é quando a música tenta simular ou imitar algo, como é o caso da Tocata das Baquianas Brasileiras de Heitor Villa-Lobos, aqui interpretado pela Orquestra Sinfônica Brasileira. Nessa obra, a orquestra simula o som de um trem, o trenzinho do caipira.